Mantenha o temor e a ordem quando entrar na casa de Deus. Ordem traz paz, e a verdadeira organização começa de dentro para fora. Coloque em ordem o seu coração, coloque ordem nos seus olhos, coloque em ordem na sua casa, coloque ordem no seu casamento. Aprenda a usar estratégias espirituais. Quando um casal se une, a família se une, o Senhor pode cumprir com a palavra dele naquela casa. Ele abençoa a casa, ele abençoa a família, ele abençoa os filhos, ele derrama prosperidade naquele lar. A mulher, ela tem o poder de edificar e de destruir. Só que quem é o líder, quem é o cabeça, é o homem. E ele tem que se posicionar. E se em algum momento ele não tem ali a sabedoria, a habilidade ou a condição para reverter aquela situação, ele sabiamente, humildemente, deve pedir ajuda. Senhor, é com muita alegria que nós estamos na sua presença e não saímos dela. Ah, Senhor, o Senhor fará coisas grandiosas nesta tarde. Que o Senhor possa manifestar a sua glória em cada coração. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros. Ah, meu Deus, toda atitude pequena, miserável, meu Deus, nos torna grandes por dentro, ainda que aqui fora, meu Deus, podemos ser tão pequenininhos, mas que dentro venhamos a ser grande, porque Saul era tão grande por fora, dava ordens e falava e comandava, mas era tão medíocre, tão pequeno por dentro. E nós, Senhor, precisamos de grandeza, e grandeza é viver para algo maior do que nós. Ajuda cada família que está aqui, cada casamento, cada mulher, cada filho, cada adolescente que aqui está. Eu declaro, meu Deus, um alinhamento, famílias fortes, casamentos fortes, a Bíblia sendo o centro de todas as decisões, meu Deus, a Bíblia sendo o norte, sendo o direcionamento para este casal, para a criação dos filhos, que o Senhor seja o centro desta casa. Não a vontade dela, a vontade dele é o que eu quero, é o que não é o que ela quer, é o que eu quero, é o que minha sogra quer, que minha mãe quer, é o que não sei, não, é o que o Senhor quer. Eu vou me alinhar ao que o Senhor quer e vai dar certo. Com o Senhor tudo termina bem. Com o Senhor tudo tem jeito, tudo tem solução. Mas quando a guerra de poderes, não. Ali há escuridão, há trevas, não há solução. A divisão alimenta o diabo, e nós não queremos mais, Senhor, alimentar o diabo. Nós vamos alimentar o Senhor com orações, com atos proféticos, com fé, com obras, Senhor, em nome de Jesus. Então, se faça presente neste culto, se faça presente, meu Deus, nessa reunião. Eu agradeço o Senhor por esses 3 anos, porque a mão do Senhor está neste trabalho, e onde o Senhor está, não é onde homens estão, onde o Senhor está, ali cresce, ali avança, progride, tem crescimento, meu Deus, e aqui estamos nós. O Senhor deu graça, meu Deus, graças ali por 5 pães e 2 peixinhos. Então nós te damos graças por esses 3 anos. Obrigado porque nos sustentou até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos sustentou. Pela glória e misericórdia do Senhor, não foi porque somos bons demais, ou porque somos capazes e inteligentes, não, é porque a tua palavra nos trouxe, o Senhor nos trouxe, o Senhor nos sustentou,
até aqui. E eu agradeço ao Senhor por tudo. Nós já nos rendemos desde esse início ao Senhor. O Senhor é o nosso convidado de honra para essa festa. Se o Senhor não estiver aqui, vai ser em vão. Eu posso estar elegante, essa mulher é elegante. Eu posso ter um português, uma dicção, uma eloquência. Vai ser tudo em vão. Vai ser tudo em vão. Mas quando o Senhor entra e assume aonde o Senhor está, ali, meu Deus, há o sobrenatural, há o vendaval, como cantamos, há um vento de poder. É o Senhor que faz. Meu Deus, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega esse espírito? Que espírito é esse? Então repita, eu bebo desse espírito. Da palavra profética para o ano de 2025. Deus preparou um vinho novo, o melhor vinho, Ele deixou para o final. Eu creio nisso. Amém? Pode se sentar então. Olha só, hein? Teve até bolo hoje. Teve bolo. Teve a nossa mini pizza lá, né? Grandona praticamente, na mini, como um pedaço. Olhem essas mulheradas, hein? Vocês têm ensinado vocês começando pela mesa, a mentalidade, né? Uma só já enche, que é grande. Bom, vamos lá então. Coloque a casa em ordem. Meu Deus, é o que o Senhor mais tem falado para nós. Colocar a casa em ordem. Porque o nosso Deus é um Deus organizado. A começar pelo céu não tem bagunça. Se eu vou ler para você aqui, tem um versículo que fala: Deus não é um Deus de desordem. Deus não é um Deus de bagunça. E olha só que até no inferno tem ordem. Existe ali, classes e classes. Potestade, principado, é tudo alinhadinho. Por quê? Porque a ordem traz paz. 1 Coríntios 14, 40 diz assim, olha: entretanto, façam questão de que tudo seja feito com decência e ordem. Se você não para e coloca ordem nas coisas, você está trabalhando para atrasar a sua vida. E hoje, definitivamente, tudo que atrasa a sua vida tem que morrer. Olha para essa pessoa do lado e fala assim: olha, tudo que atrasa a sua vida vai morrer hoje. Qual o atraso, pastor? O atraso da desordem. O atraso do orgulho. Você vai matar ele aqui hoje. Tem uma arma. Quem está com a sua arma aí hoje? Vamos colocar ordem também dentro da igreja. Não vai ficando só acompanhando no telão, não. Você tem que ter a tua espada, a tua arma. A desordem, o atraso da desordem, o atraso do orgulho, da arrogância, o atraso da mentira, o atraso da preguiça, o atraso da passividade, o atraso do vitimismo, o atraso da arrogância. São tantos os atrasos. Olha isso aqui, Mateus 7, 26, 27. Mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem, você está aqui hoje, você está ouvindo, não é palavra da Ana Paula, é os ensinos do Senhor. São insensatos, como um homem que constrói sua casa sobre a areia. Quem me conhece sabe que eu sempre pergunto: firme? Na areia ou na rocha? Uma vez eu perguntei pro Davi, da pastora Jéssica, ele não lembrava que era rocha, mas ele sabia que tinha que estar firme em algo duro. Então ele falou assim para mim: na areia ou onde está firme? Ai, tia, na pedra. Porque a pedra é dura. Mas ele falou certo. Porque quando as chuvas e as enchentes vierem, e os ventos de tempestades, e isso vem sempre sobre a nossa casa, soprarem contra a sua casa, ela cairá fazendo um barulho medonho. Quem ouve
e pratica e coloca em prática os ensinamentos, se você tem dois caminhos quando você sair por aquela porta ali. Ou você vai lutar pela dor da mudança, ou pela dor do arrependimento daqui a alguns anos. Ou eu escolho fazer do jeito de Deus, ou eu vou continuar enxugando gelo. Não tem meio termo. E se você está aí falando, eu não aguento mais essa expressão, eu era uma das pessoas que não suportava quando a bispa falava essa expressão. Porque mesmo dentro da igreja eu estava enxugando gelo. Sobrevivendo. Então, hoje você vai escolher não sobreviver mais, porque viver é uma arte. Você vai aproveitar a única vida que Deus te deu, e você vai abraçar a verdade, a palavra, e você vai rejeitar tudo aquilo que não presta. Você não vai mais abraçar, rejeita a palavra, lança. O que é rejeitar? É soltar, é largar. Muitos têm largado a palavra, soltado a palavra e abraçado a mágoa. Larga a palavra, ouve a palavra, não pratica, está construindo na areia. Larga a palavra, abraça o ressentimento. Ouve a palavra, larga a palavra, solta a palavra, rejeita a palavra e abraça. Tempestade, a casa está ali, ó. Está intacta. Se não está, foi um alicerce fraco. Foi construído à base de medo, à base de tudo aquilo que não tem o poder de sustentar essa casa, essa família ou esse casamento. 1 Coríntios 14, 33, pois Deus não é um Deus de desordem. O que eu falei? Deus não é um Deus de desordem. Ele é um Deus de ordem, não é um Deus de bagunceiro, mas de paz. Porque a ordem, ela traz paz. É ou não é? Vou falar com as mulheres aqui agora. Quando você limpa a sua casa, parece que até você fica mais leve, não é? Você vai lá, o banheiro está limpinho, está aquele cheiro de cândida, com eucalipto, com aquele koala. E aí você vai à sala, está certinho, almofado, sofá, não tem pó na televisão. Você vai no guarda-roupa. Se Jesus passar na sua casa hoje, será que ele vai poder comer lá? Ou você deixou louça suja lá na sua casa? Deixa eu ver os rostinhos aqui. Se ele passar lá na sua casa, precisa de uma roupa emprestada, sangue de Jesus, pastora, está tudo atrás da porta no cesto, não consegui lavar. Tá, cada... Tudo, o seu corpo, o templo do Espírito Santo e ordem, a sua saúde, vai te trazendo o quê? Paz. Se você sabe que você não está comendo direito, isso vai te trazer paz? Você vai ter pesadelo, você vai estar inchada, você vai, o que mais? Se você não tomar água, você vai estar com o teu cabelo mais poroso, você vai estar com a tua pele cheia de espinha. Fala, Deus! Ordem traz paz. E a verdadeira organização começa de dentro para fora. Porque não adianta você, pastora, desde que é bispa, eu me lembro que essa palavra também veio num domingo,
E eu fui também ali, o que faltava eu fui organizando. E era um dia que eu estava muito cansada. Eu não sabia nem mais quem eu era, mas eu fui ali a altas horas. E a gente coloca, você ajusta isso aqui, você pega mais uma coisa e coloca para doação, tal. Mas se dentro de você, se a sua cabeça continuar bagunçada, se o seu coração estiver bagunçado, se a sua vida espiritual estiver bagunçada, se você que é templo do Espírito Santo tiver uma bagunça, vai durar essa ordem aqui fora? Daqui a pouco, você vai lá no guarda-roupa, está tudo embolado, socado, está tudo em desordem de novo. Então, a primeira parte que eu preciso colocar é a parte espiritual. Ele é morada do Espírito Santo. Você foi feita para o seu marido foi feito para você. E quem não casou ainda tem que esperar a hora certa para que as bênçãos e as coisas caminhem de uma forma correta. Porque a impureza, ela bloqueia a ação de Deus. A impureza vai bloquear a bênção de Deus na sua vida, no seu casamento, enfim. Porque Deus comprou vocês. Olha, Ele te comprou. Então para de ficar, ninguém reconhece, tanto que eu limpo, tanto que eu passo, cozinho, lavo, eu dou o meu melhor naquela casa, porque mulher muda até o tom para falar, né? Porque eu dou o meu melhor, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Você é preciosa. Você também, homem, foi comprado a preço, olha aqui, elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Você é uma casa. Você é a morada do Espírito Santo. Agora, o TCC. Eu sempre gosto das perguntas. Como está dentro de você? Tem inveja? Tem ódio? Tem ressentimento? Tem mágoa? O Espírito Santo não está habitando aí. Pastora, mas eu sou evangelista. Pastora, mas eu sou da mídia. Pastora, mas eu vou na Praça da Sé. Pastora, é santo. O Espírito Santo é santo. Se tem algo impuro aí e que você não tem botado para correr e comprado e travado uma guerra contra a sua própria carne, porque há uma guerra diariamente. É a carne contra o espírito. A carne quer a vontade dela. Ela não quer passar por dor. Ela não quer vencer ela mesma. Então ela vai brigar com o espírito. E o espírito vai brigar com ela. Para que você seja santa, santo. Para que você veja a glória de Deus na sua vida, para que você faça o que é certo, correto, diante da presença de Deus, em nome de Jesus. Como está dentro de você? Coloque em ordem o seu coração, seu interior, Tiago 4:1. Que as pessoas ficam caçando aqui fora, né? Não, porque ele fez isso. Não, mas é porque ele fez aquilo. Não, porque ela fez isso. Não, porque foi o fulano. Não, porque está acontecendo isso. Ops, vamos entrar agora, ó, a mudança de dentro para fora. O que está causando as discussões e as lutas entre vocês? O silêncio da morte. Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. Não, mas foi ele que começou, me tratou mal. O exército lá do orgulho vira cara, faz bico. Ei, eu era a rainha do bico, Jesus amado. Porque a homem tem essa mania de perguntar assim, aconteceu alguma coisa? Eles nunca sabem o que acontece. É impressionante. Aconteceu alguma coisa?
A gente fala o quê? Nada, né? E é tudo, né? Nada. Mas está ali aqui, remoendo o eu, aquele exército de vontade, de brigar, de fazer, tudo que é contrário à palavra de Deus. Então, eu tenho que botar ordem aqui. Ungir o meu coração. Orar, clamar a Deus. Vamos colocar em ordem esse exército. Como, pastora? Vigiando e orando. Não é só orar, tá? Mateus 26, 41. Vigiem e orem. De outro modo, a tentação vencerá vocês. Porque a tentação não é pecado. Você não tem controle do que vai chegar até você. Mas você tem o controle do que você vai manter. Vamos falar de Davi. Davi foi perseguido por anos. Por quem? Por Saul. E quando chegou nele a tentação de matar, eu vou matar agora. Esse cara, ele acabou com a minha vida. Eu vivo em cavernas, eu vivo me escondendo, eu vivo peregrinando. Ele não teve o controle do que chegou ali. Até os amigos ali estavam com ele. Vai. O que ele fez? Ele cortou só um pedacinho, ele já, parou. Ele estava atento. Vigiou, vou parar por aqui. Mas e Judas? Vigiou aquela grande proposta, aquela oferta de trair o Senhor Jesus? A tentação chegou, mas ele vigiou, ele orou, ele caiu na tentação. Pois, vigiem e orem, de outro modo a tentação vencerá vocês, pois o espírito, na verdade, está disposto, sempre. Mas o corpo é fraco, ou em outras traduções, a carne é fraca. Agora vamos lá, coloque em ordem a sua mente, guerreando sempre. Como assim, pastora? 1 Coríntios 2,16, como dizem as Escrituras Sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Então nós temos a mente de Cristo? E por que você alimenta, então, pensamentos miseráveis, medíocres? Por quê? Porque a carne ainda, a sua alma, que é o centro das emoções, a faculdade mais forte da vontade, domina. Você está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Não está vigiando. Eu sempre digo, muitas pessoas fazem, nós estamos no propósito dos 52 dias. Aí a pessoa ora. O ano passado faz jejum de 72 horas, faz jejum de 7 dias, faz jejum de 40 dias, faz jejum e ora o propósito, vem todo dia, passo casa firme aqui. Mas a pessoa não vigia, ela não olha o que está acontecendo dentro dela, dentro da mente dela, não olha o que está acontecendo ao redor, não vigia, não olha, não está assim, orai, depois você olha e vigia. Tá, olhai, vigiai e depois orai. Então a pessoa só ora, termina o propósito, o que acontece? Nada. Ou vem aquela vitória conta-gota. Porque se ela parasse e perdoasse aquela pessoa, ela teria muito mais resultado do que passar ali 24 horas orando ou 52 dias orando. Deus está pedindo humildade, perdão, ela só está orando. Ela está fazendo uma coisa e omitindo a outra. Eu tenho que estar em alerta, vigilante. Abacuque 2:1. Onde você tem que estar? Agora vou subir a minha torre de vigia e esperar para ver que resposta o Senhor vai dar à minha queixa, ao meu problema, à minha questão, à minha situação. Eu não vou agir no impulso. Eu não vou agir na emoção. Não, eu vou colocar ordem na minha mente, ordem no meu coração. Ordem, eu vou colocar ordem.
Eu vou estar atento, eu vou subir na torre de vigia, vou estar num lugar alto. Olha o que fala aqui em Apocalipse 4:1. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. Por que ele viu uma porta aberta no céu? Ele estava olhando para baixo? Ele estava descendo para um lugar ali, medíocre, miserável? Ele estava olhando para o alto. Olha isso aqui. Vi uma porta aberta no céu, é a mesma voz que eu tinha ouvido antes. Então ele ouvia a voz de Deus, que tinha soado como um poderoso toque de trombeta. Falou comigo e disse: suba para cá. Deus está te chamando, sai desse mundinho de bagunça, sai desse mundo de desordem do seu interior, da sua vida interna aqui, chega de farsa interna, e vem para cá, sobe para cá. Vem para mais perto de mim, que o quê? Eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então quando você sobe, quando você se alinha com Deus, quando você tem comunhão com Deus, Ele vai te mostrando, Ele vai te direcionando, Ele vai te dando as coordenadas, Ele vai contando os segredos dEle. Olha só, olha que modo grande de viver, excelente. Não, mas eu quero saber quem mandou mensagem para ele. Deixa eu pegar os... Está tomando banho? Fez isso? Não acredito. Deixa ele sair do banho. Espera aí. Está indo para o celular. Está indo para um lugar mais baixo. Está dando munição ali para o mal. Aí, da onde começa? Não, mas é porque começou a briga aqui, porque começou a briga ali. Não. Tiago 4:1, aonde tem esse exército, vamos voltar a ler ele aqui, vamos voltar, tem que entrar. O que está causando as discussões e as lutas entre vocês não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. Não vai lá, olha o celular. Não vai lá, eu me lembro. Você vê como que marca uma criança, né? Mas é claro, eu amo a minha mãe, eu acredito que ela até está me assistindo. Mas olha só, eu pequenininha, eu lembro dela pegar eu pela mãozinha e falar assim: vamos sondar o seu pai. Aí a gente ia lá. E ele estava onde? Na casa da minha avó. Já imagina quando chegava em casa, né? Era só o sangue de Jesus. Mas claro, é o que ela tinha para dar. Era a insegurança, veio de uma criação insegura, eu não culpo ela. Mas olha só, não, eu vou para um lugar alto, Deus vai me mostrar o que está acontecendo. Não, Senhor, eu vou agarrar que o Senhor daqui, eu não solto, eu quero ir para um lugar alto, eu quero estar vigilante. Não, isso aqui não vem de Deus não, pega o azeite, tem que ter azeite em tudo quanto é lugar na sua casa, unge seu coração, unge a sua mente, não. Às vezes eu trabalho mesmo, Deus usa alguém. Ou algo está sendo criado pelas suas costas, algo está ali, precisa ser trazido à luz. Vai a Deus, ora, se consagra. Esteja alerta, vigilante. Coloque ordem nos seus olhos. Põe a mão nos seus olhos aí. Principalmente as mulheres. Aí os maridos falam, fala Deus. Mas olha, eu sou mulher, eu não posso fugir disso. A mulher, sim, a mulher é mais complicada, ela é mais emotiva, ela é mais emoção. Se ela não for a mulher que a Bíblia diz que ela, meu Deus. Existem estudos que dizem que as mulheres são mais vingativas do que os homens. Sim. Se você fizer pesquisa de questões ali que foram ali, polícias que envolveram polícia, algo assim, bem maquinado, você vê que está a mulher envolvida ali. Porque a mulher, tem uma tradução que diz que dependendo da mulher como um câncer. Então olha o poder que você tem, se teus olhos forem bons, você vai amar Provérbios 14:1. A mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica, ela constrói, a tola. Mas aí, se os teus olhos forem bons, você vai olhar e vai fazer o quê?
Eu tenho poder, eu sou poderosa. Olha o poder que Deus me deu. Olha, está nas minhas mãos um poder incrível. Agora se eu for tola, é tudo eu. Ai, tudo eu que tenho que construir. Mas e ele? Nada. Ai, os homens nada. Esse poder foi dado a você. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha isso aqui. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo, na sua casa, no seu casamento. Por onde você passar vai ter luz. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível, porque, perdoe a expressão, mas o diabo deixa as pessoas burras. Essa é a verdade. Quando você olha uma pessoa e fala, meu Deus, mas como essa pessoa fez isso? Como pensou dessa forma? É porque com certeza o diabo tomou a mente. Porque se eu estou atenta, se eu estou ungindo a minha mente, se é momento de intensificar, de colocar a casa em ordem, eu vou colocar minha mente em ordem, os meus olhos em ordem. Se eu vi que aquilo ali não, eu vou fugir da aparência do mal. Eu vou falar, não, daqui eu não vou passar, ponto final. O meu coração, sentimentos, uma guerra, eu vou abrir um jejum, eu vou usar estratégias espirituais, não carnais, não vou bater de frente, eu não vou ali disputar poder, quem é que manda mais, quem é que é mais poder, quem é que tem razão aqui, não. O mais inteligente, o mais espiritual é o que cede primeiro. Nós temos falado isso em atendimentos para casais. Se o seu marido ganha, vocês perdem. Se você, mulher, ganha, vocês perdem. Pastor, e quando que nós vamos ganhar? Quando a palavra ganha. Não, o que está escrito? Aí está escrito isso. Opa, então aqui, eu como mulher, eu fiz errado, me perdoe. Não, eu falei demais, não, eu realmente não podia ter agido assim, não. O homem, o que a Bíblia diz? Vamos colocar qual é a vontade de Deus. Quando a palavra ganha, quando a vontade de Deus prevalece, a família ganha. Muitas famílias estão bagunçadas, porque o centro é o entretenimento, o centro daquela casa é o sono, é o cansaço, ou o centro daquela casa é o trabalho, eu preciso trabalhar. Está errado. Quebra de princípio. Se você quebra o princípio vai te quebrar. Então, coloque em ordem nos seus olhos. E essa aqui. Tem tesoura aí? Guardada? Esse aqui, até na escola Forte e Corajosa, quando nós estávamos, eu nem lembro a leitura agora do livro, foi Mudança de Vida? Mudança de Vida. Quem lembra as lições de casa? Jejum de palavras. Qual o salmo que era para ler? Alguém lembra aqui? Alguma aluna lembra? Cri, cri, cri. Salmo 141, 3. Põe, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, eu dizia assim, olha, se você não tinha feito a lição de casa, quando você chegar na igreja, vai pegar só um pedacinho, vamos cortar, só um pedacinho. Não, pastor, quando eu vi, eu já falei. Opa, se eu sei que eu tenho uma boca pesada, e não é que você tem, a bispa já falou isso aqui, você se acostuma a viver assim. Eu grito, eu sou estabanada, não, eu sou explosiva, você se acostumou a ser assim. Você não é. Deus te criou a imagem e semelhança dele. Vamos voltar à origem. Deus te criou a imagem e semelhança dele. E ele não tem uma língua pesada. Mas da boca dele só sai virtude, poder, bênçãos. Então eu tenho que me agarrar a isso.
e fazer isso aqui, Senhor, quando, ó lá, vamos voltar no celular, porque o que eu tenho pegado de celular, que aquilo ali, eu penso, eu acho que, eu acredito, acho não, que o diabo fica assim, ó, é a isca, o celular. Não, porque ela vai ver mensagem. Não, porque ela vai ver, não. Por que respondeu ele primeiro e não me respondeu? Por que respondeu ela primeiro e não me respondeu? Ó o sorrisinho, vocês se entregam, né? Eu também já fiz isso, tá? Também já fui tola. Aí vai lá, e aí quando tem a oportunidade, descarrega, vomita maldições, sentenças nos filhos, no casamento. Às vezes o filho está mais agitado, sabe? Amaldiçoa o filho, começa a achatar os filhos. Ao invés de ver que, Senhor, vai para o quarto, corre para o banheiro. Senhor, coloca um guarda na minha boca. Eu vou colocar minha boca em ordem hoje. Eu vou ungir minha boca todos os dias. Senhor, coloca um vigia na porta dos meus lábios. Na NTLH, ó Senhor, ó o salmista, ó Senhor. Olha o que é correr para o lugar certo. Controla a minha boca. Não, mas a pessoa, não, é porque eu falo mesmo. Não, é porque eu não levo desaforo para casa. Não, vai ler a Bíblia, ó Senhor, controla a minha boca. E não me deixes falar o que eu não devo, não me deixa, Senhor. E quem que vai te ajudar? O Espírito Santo. Tá vendo? Não tem nada a ver com você. Você dá abertura, você se torna sócia de Deus, Ele te ajuda. Aí, outra coisa, mantenha o temor e a ordem quando entrar na casa de Deus. Eclesiastes 5:1. Quando for à casa de Deus, preste atenção no que você faz. Aí, aproxime-se para ouvir. Ó, e os que estão aqui na frente, ó, se aproximaram, ó. Parabéns para você. Aproxime-se, queira estar perto do altar. Queira estar, porque aqui, ó, aqui quem está a 10 metros, o fogo vai incendiar mais rápido. Quem está a 20, 30 metros lá para trás, vai demorar para o fogo chegar aí. Então, quando você chegar na igreja, já queira sentar na frente, ocupar os lugares da frente. Que é bom que você não dorme, entendeu? Tem que ter esse temor, essa reverência. Aproxime-se para ouvir. Em vez de oferecer sacrifício de tolos, que nem sequer sabem o mal que fazem. Olha, na Almeida, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Então ontem a Bispo falou ainda isso. Você vem para a igreja, você que tem filho, você não deixa o seu filho nos corredores da igreja. O corredor da igreja é santo. Aquele bebedouro é santo, são os utensílios do templo. Você não deixa uma criança correr dentro da igreja. Você não deixa ficar saindo toda hora para ir no banheiro. Você guarda o teu pé, você coloca em ordem. Eu vou colocar em ordem, até para ir na casa do Senhor tem que ter ordem. Você não deixa o seu jovem aqui solto. Você cuida do seu filho, você pega ele na escolinha, você traz, você chega com ele, você vai embora com ele. Você está atento, ó, está na torre de vigia, está vigilante. Está atento, está atenta. Isso aqui eu estou falando para os dois. Você não deixa. Num jejum como amanhã, vamos lá. Se você veio para um jejum, você veio para orar, você tem que estar na nave. Você tem que estar inclinado. Senhor, fala comigo. O que é que o Senhor quer? Pastor, mas eu tenho escala. Escala é diferente. Você tem que fazer uma transição na escolinha. Você tem que fazer uma transição na lanchonete. Mas não fique pelos corredores conversando. É sacrifício de tolo. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo.
Não, é jejum, é jejum. Jejum é separação. Eu vou orar junto com as lideranças que vão estar aqui nesse altar. Sabe, eu vou ter uma vida, é um temor. Eu vou estar aqui, eu não vou sentar, eu não vou conversar. É que às vezes faz tempo que eu não vejo. Você dá um abraço, você fala um oi, você perguntar uma coisa. Estou falando para você, eu não trato de falar com ninguém também. Vou só para o jejum. Fica assim, fala, nem cumprimenta a recepção ali extraordinária. Nem está cantando, entra assim. Vou nem cantar, vou entrar, vou nem louvar. Não. Você cumprimenta, você pergunta. Às vezes faz tempo que não vê alguém. Mas você está ali, ó, eu quero entrar no Santo do Santo. Eu quero a tua presença. Você vem para um jejum, você guarda o teu pé num jejum. Olha só. Como que muitas vezes, ai, mas é isso que não está mudando a minha vida, pastora? Ordem simples. Se você não é capaz, se isso já virou um hábito, olha só, como que o diabo ele foi entrando sutilmente. Não, fica ali. Não, você estar lendo, que eu acho difícil, porque ali passa toda hora criança correndo, está em transição. Nada melhor do que aqui a nave, o altar, aqui ó, a nave da igreja, você perto do altar. Vai ter, às vezes você está precisando de uma direção, que aquela liderança vai orar e Deus vai falar através da oração daquele líder. E você está onde? Está na torre de vigia? Tá? Suba para cá, não, Senhor. Eu tô lá no estacionamento. Ai, eu estou lá não sei aonde, não era para mim estar. Então vamos colocar ordem nisso também. Coloque em ordem na sua casa, coloque ordem no seu casamento. Aprenda a usar estratégias espirituais. Usar estratégias espirituais. Agora eu vou começar a falar sobre casamento, ordem nos filhos, na saúde, enfim. Mas você precisa aprender a usar estratégias espirituais. Saia desse campo natural. Vai ali para o campo da fé. Começa a entender. Se perguntar quando é que eu fico mais irada, mais irado. Quando você sai com a sua esposa, ou você aí, mulher, sai com o seu esposo. Quando é que vocês mais brigam? Qual é o dia da semana? Porque muitas vezes tem ali um mal que já sabe o dia da semana, o horário, o passeio, vai viaja tudo emburrado. Tudo emburrado. Tá no carro, tá olhando pro vidro para cá, né? Nem olha para cá. Aí no final da viagem, ai, você me perdoa. Perdeu toda a viagem. Então, estratégias espirituais dentro da sua casa. Antes de eu começar a falar sobre o casal, quem assistiu aqui esse filme? Assistiu? Quem tem usado das estratégias dessa mulher? Metade da igreja. Quem mora em condomínio vai ter que sair lá no elevador. Aí abrir a porta lá. Você não domina mais a minha casa. Como ela fez no filme. Ai, pastora, tem vergonha. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Você vê que quem assistiu esse filme sabe que o esposo estava prestes para trair. E ela começou a orar, a guerrear com as armas certas. E ele traiu ela. E você pode abrir o leque. Tantas coisas, tantas iscas que o diabo quer colocar ali, tal. E ela foi orar. E na oração dela, ela fala, eu estou com muita raiva dele. Você vê que com Deus, você tem que ser sincera. Fala, Senhor, eu tô triste, eu estou chateada, eu estou com raiva mesmo, me ajuda. E Deus ajudou ela. E ela se levantou. Muitas, quando recebe uma mensagem, igual, quem mandou mensagem para ela? Uma amiga dela, né? Ai, eu estou vendo o Tony aqui com alguém, se conhece?
Ó a isca de Satanás. Aí você vai no celular de novo, hein? Quem é que está precisando dessa palavra do celular? Que eu nem ia falar do celular. Aí o celular de novo. Ao invés dela ir ligar para alguém. Não, olha, vai para mim. Tem alguém lá, tem algum conhecido lá onde ele está? Eu quero saber. Vai lá, sonda para mim. Fiscaliza para mim. O que está acontecendo? Ela foi orar. Enquanto ela orava, Deus estava trabalhando por ela. Porque o que aconteceu? O homem passou mal. Não deu bom para o estômago dele aquela comida. Mas foi o Espírito. É pelo poder do Espírito. Foi lá e mexeu no estômago dele. Fala, Senhor, mexe no estômago dessa família. Mexe no olho, mexe na mente. Estratégias espirituais. Ela andou, quem anda pela casa? E olha que nós fizemos a lição de casa do livro de Neemias. A inspeção, no capítulo 4, fala que ele chegou calado. Ele chegou lá e ele foi com a comitiva e ele foi inspecionar aquele lugar. Ainda falei, para quem está com a vida no altar, vai no escuro, que a sensibilidade é maior. Vai lá no seu quarto. Peraí, o que acontece aqui no meu quarto? Vai lá no seu banheiro. Vai na porta de entrada. O que nós tivemos de testemunhos de mulheres que andaram pela casa ali inspecionando. Porque quando Neemias inspecionou, o que ele descobriu? Que aqueles muros eram o menor problema. O problema daquele povo, o maior problema não eram as ruínas, eram a parte espiritual. Eu acredito que ele foi passando e pensando, Jesus, meu Deus, como que ficou isso aqui há tanto tempo? Não tem como. Não, como que não viram isso? Não, olha o que o diabo fez. Ele foi inspecionando. Mulheres que detectaram que a sua ruína era no banheiro. Que andaram pela casa, quando chegou no banheiro, estava com blusa de frio, se arrepiaram dos pés à cabeça, porque ali é um lugar onde o diabo ciranda com a mente dela. É um lugar de ruína, ela tem que conquistar aquele território. E muitas pessoas estão distraídas. Há 2 meses atrás veio essa palavra, distração é o início do quê? Da tragédia. Então eu não posso me distrair com a minha mente, eu não posso distrair com o meu coração, eu não posso me distrair com os meus olhos, eu não posso. Eu tenho que ter uma mente santa, olho santo, ouvido santo, boca santa, um coração santo, puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito estável. Mãos puras, mãos santas, pés puros, pés santos. Eu tenho que colocar tudo isso em ordem. Porque não adianta eu sair limpando meu guarda-roupa, vamos pintar a casa, vamos tirar aqui esse buraco, vamos passar rejunte no banheiro, vamos fazer isso, mas e dentro está uma bagunça. E eu sinto em falar que os lares de muitas pessoas estão bagunçados, porque a cabeça de muitas mulheres são bagunçadas. Todo adulto complicado é uma criança ferida. Precisa ser tratado, trabalhado. Você conhece um adulto difícil de lidar? Não precisa falar o nome, só levanta a mão. Não quero causar discórdia aqui, em nome de Jesus. Quem conhece um adulto complicado aqui? Pastor, não tem nem vontade de ficar perto. É uma criança ferida. É uma criança ferida. Precisa de ajuda. Aí, vamos aqui, ó. Gênesis 2, 21 e 24. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Ele não ia aguentar a mulher falando na hora que ela foi criada. Enquanto este dormia, tirou uma das costelas dele e fechou o lugar em que ficava a costela. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher.
Olha que coisa mais linda. E a levou ao homem. Está aqui, meu filho. Então o homem disse, esta sim, é parte dos meus ossos e da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Esta é a razão pela qual o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. Não é a sua mãe. As sogras não vão gostar agora. Sogra, mãe, você é parente agora. O homem vai se unir à sua mulher. Se tem um terceiro, não vai dar certo. Vamos colocar isso em ordem. Se tem uma terceira voz, não vai dar certo. A mulher e os dois se tornam um só ser. Aqui nós vemos a lei, olha isso aqui, da precedência. É uma união de poder. E isso aqui se perde muitas vezes quando nós temos filhos. Que a mulher não é mais mulher, agora ela é só mãe. O cabelo está assim. Quando conheceu, meu Deus, hein? A mulher andava até assim, com o ombro erguido, né? Nossa, que mulher é essa? Agora é mãe, tá com o chinelo, tá com a camiseta rasgada, anda arrastando o pé. Antes de você ser mãe, você é mulher deste marido, deste homem. Vamos colocar isso em ordem, porque se você quebra princípios, o princípio vai te quebrar. Então, uma vez ou outra, criança dá trabalho, criar um novo ser dá trabalho, precisou dormir na cama, ok, mas criança tem que ter o seu quarto. Vamos colocar ordem nisso? O casal precisa ter um momento, o dia do casal. Vocês precisam dialogar a sua agenda íntima. Vou falar de uma forma mais branda. Ai, pastora, tem no propósito da mudança no final do ano passado. Teve um dos jejuns que a bispa chamou, quem lembra? Os casais aqui na frente ainda disse isso. Porque o espírito sempre está disposto, mas a carne é o quê? Ai, mas eu não sei por que meu marido está vendo coisa errada. Cadê a agenda? Cadê o momento do casal? Ah, pastora, mas eu ando muito cansada. Desculpas são? Ó, quem participa do culto vai saber, hein? Desculpa é o quê? É uma mentira camuflada. Eu também já fui uma dessas preguiçosas. Eu sei que tem casos e casos. Mas na maioria das vezes, a mulher é preguiçosa. Precisa colocar ordem. Mas, pastora, não começa logo de manhã, me tratou mal, ou o diálogo. O diálogo, o confronto com educação. O confronto é trazer a verdade, não é a discussão. O que eu disse? O confronto não é discussão. Vocês precisam. Ah, a pastora tem mau hálito. Vai lá, vamos colocar isso em ordem. Olha, eu não estou me abrindo mais por causa disso. Porque eu vou falar uma coisa para você, mulher. Homem não aceita ser mandado. Dependendo da forma que você fala, o tom que você fala, ele vai fazer pirraça. É ou não é? Cadê os homens aqui? Fala se estou falando alguma coisa errada. Olha lá, tá certo. Eu sei, gente. Eu vou contar um caso. Eu vou contar bem discretamente para vocês entenderem. Eu lembro do meu esposo, mas ele também já tinha sido chamado a atenção por lideranças. Mas por estar num setor que exige, que era o estúdio,
Muitas vezes ele chegava mais tarde em casa. E a mulher rixosa, cadê você? E mandava uma mensagem, e ligava, só tem igreja. Pastora, a senhora fazia isso? Fazia. Cadê você? Você tem família? Não, mas o homem está fazendo a obra. Claro que também tem que ter um ponto de equilíbrio. Mas está lá, cadê as estratégias espirituais para colocar isso em ordem? E mandava mensagem, e ligava, e alterava a voz, e ficava às vezes uma semana sem se falar. Pois bem, você vai tendo maturidade. Você vai tendo maturidade. Nessa época, lá na Celso Garcia. E a gente estava, né? Enfim. Aí ele demorou um pouco mais. E aí eu perguntei para ele e ele falou: vou demorar. E eu falo sério, estava assim, uma foto normal mesmo. Mas eu usei outra estratégia. Não deu 5 ou 10 minutos. Ele estava em casa. Aí muitas vezes você quer algo, você fala, porque você não faz isso, porque você não me ajuda. Não! Meu amor, você é tão forte, tão lindo, tão inteligente. Você pode me ajudar nessa questão? Ele vai, meu Deus, ele vai na hora. Estratégias espirituais. Então, para de medir força. Você só tem uma vida. Curta o seu casamento, desfrute da sua família. Sejam parceiros, tenham o dia do casal. Em nome de Jesus. Cadê o meu valente? Ele está aqui? Ele está ali. Vem cá, deixa eu convidar ele também para ter uma participação especial. É só uma participação, viu? Que ele foi liberado. Tá? Então, quando é liberado, está tudo certo, né? Está na bênção. Para falar um pouco também. Agora vem um monte de valente. Está tudo lá no fundo. Sangue de Jesus. Olha o esquadrão deles, né? Boa tarde. Revelar o segredo, né? Então, é para ajudá-las. Este ponto da família. A família é a base da sociedade. Ao decorrer dos anos, isso veio se perdendo e veio se desfazendo de uma forma que as pessoas não se respeitam mais. As pessoas não se respeitam mais, não respeitam mais a família e entre eles também não tem esse respeito. E sabemos que o casamento, assim como ela falou no início do culto, é uma união de poder. Quando um casal se une, a família se une, o Senhor pode cumprir com a palavra dele naquela casa. Ele abençoa a casa, ele abençoa a família, ele abençoa os filhos, ele derrama prosperidade naquele lar. Só que existem vários pontos aí para esse alinhamento. Na maioria das vezes, nós temos atendido casais, e é interessantíssimo que às vezes nós começamos e nós olhamos um para o outro e começamos a rir, quando é o primeiro atendimento do casal. Não é? Sim. Que ele fala assim, não, porque ela não mudou. Não, porque ele não mudou. Não, porque ele não mudou. É ou não é assim? Sim. Todos.
E a coisa mais interessante é que, após as orientações, as direções certas, o homem entende qual é o seu papel e aonde ele está negligenciando e errando. E eu digo que para nós, como homens, nós temos uma responsabilidade ainda maior. A mulher, ela tem o poder de edificar e de destruir. Só que quem é o líder, quem é o cabeça, é o homem. E ele tem que se posicionar. E se em algum momento ele não tem ali a sabedoria, a habilidade ou a condição para reverter aquela situação, ele sabiamente, humildemente, deve pedir ajuda. Só que, homens, isso não é para os homens responder, mas para as mulheres. Homens pedem ajuda com facilidade? Não? Não. Não pede. Só que dentro de uma casa existe o papel do homem e existe o papel da mulher. E por falta desse alinhamento, muitas vezes o homem está executando o papel da mulher e a mulher executando o papel do homem. Só que vamos lá. Quando o homem executa o papel que não é dele, a responsabilidade que não é dele, ele pode até fazer algumas coisas, só que não fica igual a mulher faz. A mesma coisa a mulher, ela pode até fazer algumas coisas, mas não fica igual ele faz. E quando se fala de colocar a casa em ordem, é literalmente estabelecer e alinhar as suas responsabilidades. E se posicionar à luz das Escrituras. Porque muitas vezes nós, homens, que vivemos situações, e muitos homens não foram instruídos, não foram treinados, não foram forjados a serem homens como a Bíblia ensina. Um homem, quando ele nasce, ele já tem a responsabilidade de ser um líder, um provedor e um sacerdote. E isso é naturalmente, uma mulher, ela já espera isso de um homem. Você pode ver que quando tem crianças, observe isso, e tem o menino e tem a menina. A menina sempre fica naquela condição de princesinha e ele é aquele que defende ela. É natural. Essa é a ordem. Só que, por conta de tantas situações no meio do caminho, muitas posições foram invertidas e a casa ficou bagunçada. Totalmente bagunçada. Eu falava isso esses dias ainda. Uma mulher, ela não vai admirar um homem fraco. E fraco não é força física. Fraco é um homem que negligencia. E não é você dizer assim, poxa, eu não tenho toda a habilidade, eu não tenho todo o conhecimento que eu preciso ter. Mas a sua mulher precisa ver em você pequenas mudanças. E essas pequenas mudanças, elas fazem a diferença. Ela dá esperança. Ela traz vida para o casamento. Ela faz com que aquilo que estava perdido, sem norte, sem direção, tenha ali esperança. Eu acredito no meu casamento. Porque se eu perguntar aqui, quantos casais aqui chegaram em um ponto em não acreditar mais no casamento? Quantas famílias chegaram ao ponto de não acreditar mais? Nós chegamos a um período do nosso casamento que, de uma forma velada, nós não acreditávamos mais, porque não assumíamos a responsabilidade. Nós nunca falamos um para o outro, dizendo assim, olha, eu não quero mais, eu vou largar, eu divorcio, não quero mais, eu quero o divórcio. Nunca saiu isso da minha boca e nem da dela. Só que de uma forma velada, não havia mais o esforço da minha parte e nem da parte dela para fazer o casamento funcionar, para fazer a família funcionar. E não tinha ali. E isso foi quando
nós entendemos qual que é o seu papel, qual que é o meu papel, qual que é a sua responsabilidade. E quando o homem, ele ocupa esse lugar, ele verdadeiramente consegue dar norte até para sua esposa, se ela estiver perdida. Olha que coisa. Um homem que se posiciona, ele consegue dar norte, ele consegue dar esperança. A família olha para ele diferente. Não é assim que quando se fala assim, olha, vamos na igreja, quem que é o primeiro a vir? A mulher. E aí quando fala assim, vamos à igreja e as crianças, e o papai fala, eu também vou. Você vai? Você vai, pai? Mas imagina, se esse posicionamento vier de você, homem. Vamos orar? Isso aqui que está acontecendo não é normal. Isso aqui está errado. Existe algo espiritual nessa casa, nos filhos, na família. Esta situação, uma briga, uma discussão. Quantas situações que nós aprendemos, à luz da palavra, à luz das escrituras, que aquilo não era daquela forma, mas naquele momento eu queria ter razão, ela queria ter razão. E como ela disse assim, um ganhava, mas o outro perdia. E quando o outro perdia, toda a família, toda a instituição perdia. Ninguém estava ganhando. Princípios estavam sendo quebrados. E aquilo estava literalmente devastando a minha casa, a minha família. E aí, é como dizer depois, ninguém viu. A culpa era dela. Por que a culpa é dela? Porque ela não me respeita. Por que a culpa dela? Porque ela não me honra. Por que a culpa dela? Ela não me ouve. Tá tudo bem, tá certo, acabou de falar. Agora vamos ouvir ela. Por que ela não te ouve? Você está conseguindo entender os homens? Hã? Por que ela não te ouve? Por que ela não te respeita? Por que ela não te honra? Porque talvez você tenha se colocado numa condição de um homem fraco, de um homem que se esconde, que não assume sua responsabilidade. Você não está sempre certo. Eu não estou sempre certo. Na maioria das vezes não, né? Eu não estou sempre certo. Só que, quem perde com isso? Quem perde com isso? Eu não sei, tem momentos, tem situações, a mulher, ela é mais emocional do que o homem. Tem momentos que a mulher está ali vivendo um momento, eu não sei, é criança, é várias coisas, é aquela tensão pré-menstrual, e talvez ela está ali um pouco mais ali alterada do que o normal. Eu chego e tenho uma situação, eu vou confrontar, eu falo, opa, calma, a bispa ensina isso. A bispa ensina isso para todos nós. Quando você pisa num lugar, você tem que sentir a atmosfera espiritual daquele lugar. Espera um pouquinho, isso aqui não é normal. E se isso não é normal, eu como líder, eu como cabeça, eu como sacerdote, como que eu entro nessa? Eu vou entrar nessa de forma natural, porque somente, repete assim comigo, um homem natural. O homem natural Não compreende as coisas espirituais. Espera um pouquinho, por que eu vou entrar de forma natural? Eu vou entrar de forma espiritual. Eu vou analisar aquela situação. Eu vou conter aquela situação. Ainda agora há pouco, nós estávamos ali na cozinha. Cadê os homens que estavam comigo? Levanta as mãos. Eu acabei de falar com eles ali agora. Foi ou não foi? Aconteceu uma situação ali agora, eu falei assim, tira o peso. Não, mas é porque isso, eles estão aqui de prova, eu acabei de falar, tira o peso da situação, olha o contexto, tira o peso, resolveu? Vamos resolver? Vamos, não, é porque eu não sei do que, eu falei, calma, respira, aqui somos homens, vamos tirar o peso, tira o peso,
E quando um homem entende sobre isso, e ele se posiciona nesse equilíbrio, ele dá segurança para sua esposa. E ele dá segurança, qual é o objetivo? A mulher, ela tem uma função. O homem, ele é o líder, ele é o provedor, ele é o sacerdote. A mulher, ela é o quê? É auxiliadora, ajudadora. Você precisa de ajuda? O homem precisa de ajuda? Família precisa de amparo? Eu ainda contei esses dias, eu não sei se ela estava no culto. Você estava no culto? Estava na escolinha. O que você falou de mim? Ela ouviu, gente. Ela ouviu, gente. Eu lembro que no começo do ano, acho que foi em janeiro, eu fiquei a semana inteira na igreja. E nós, assim, eu não me recordo de há anos, quando eu viajava para situações da igreja, às vezes viajava numa igreja ou outra para fazer uma situação, ficava 1 ou 2, 3 dias fora, e tudo bem. E faz muitos anos que eu não faço isso. E aí, eu moro perto da igreja, não moro longe, eu moro 3 quadras da igreja. E aí houve a necessidade de eu ficar aqui na igreja, então eu dormi aqui na igreja. E eu viro para cá, viro para cá, viro para cá, viro para lá, viro para lá. Eu olhei assim, não consigo dormir sem você não, mulher. Eu sei. Eu também. Eu não consigo dormir sem ela. Aí você vai dizer assim, mas que loucura, eu tenho a necessidade, tá ali. Eu gosto da risada dela, da conversa dela, ela falando comigo, ela conversando comigo. E muitas vezes eu até provoco ela porque eu gosto. Bastante vezes. Pronto, revelei publicamente o segredo. Porque eu gosto de estar ali. Aquilo é importante para mim. É importante para a minha família. É importante para as minhas filhas. Mas eu entendi isso. Só que eu só consegui ter uma verdadeira ajudadora, uma auxiliadora que me apoia, que me ampara naquilo que eu preciso, porque eu me posicionei. Você consegue entender, os homens? Porque eu me posicionei. Só que vamos lá, eu preciso de ajuda. Você precisa de amparo. Você precisa de apoio. Às vezes eu acordo cedo, graças a Deus por isso, acordo todos os dias muito cedo. Às vezes eu saio, eu sento na cama e eu falo assim, o sangue de Jesus tem poder, Jesus me ajuda, me ajuda. E às vezes ela fala assim, ele te ajuda sim. Você vai conseguir. Isso é importante. Isso é importante. Porque eu sei que eu tenho uma intercessora. Muitas pessoas oram por mim, mas eu sei que ela ora por mim. Eu sei que ela intercede por mim. Mas houveram situações dela não orar por mim. E dela literalmente desejar que aquilo que estava nas minhas mãos desse errado. Porque eu fui negligente. Eu fui imaturo. Eu abandonei a família, eu abandonei a minha posição. Eu nunca traí a minha esposa, não tive relacionamento fora, eu nunca agredi ela. Tem várias situações que, mas princípios espirituais foram quebrados. E aquilo estava levando para uma devastação. Uma devastação ao ponto dela olhar para mim e não me admirar, não me respeitar. Então é como se eu estivesse fazendo algo e ela fala assim, tomara que dê errado. Agora fala para mim, dava certo? Dava tudo errado. Olha que coisa. Mas ela sabe o quanto eu trabalho, a minha responsabilidade, o que eu tenho nas mãos. Mas nós temos o nosso momento, o nosso tempo. Às vezes há dias que a gente chega, de madrugada, ela está sentada na beirada da cama, a gente está conversando, rindo, né? Falando de coisas assim, sabe, não nada a ver. Mas esses dias eu estava meio sonolento, conversando com ela, ela falou, não dorme, não. Gente, ele está com essa mãe. Vou orar sobre isso. Estou falando com ele, ele vai falando. Gente, Senhor, ajuda-me, Pai. Eu estou falando com ele, tá assim, ó. Eu estou pensando, eu estou processando. Amor, não dormi. Amor, você está com o olho fechado. É que o processo mais rápido, assim. Eu tenho técnicas.
Técnicas. Essa técnica. E eu gosto daquela conversa nossa ali. É importante. Eu ainda falei esses dias em um culto, que teve um domingo que eu fui fazer um atendimento. Eu comecei um atendimento na porta ali, ó, na câmera ali. Aí alguém me parou ali, foi ali, alguém me parou ali, aí deu 3 horas, tive que sair porque começou o culto. Mas era 12:45, eu ia sair para almoçar, e ela estava me esperando. E aí eu tinha um outro atendimento depois, eu acabei, era 6, quase 7 horas. E eu falei assim, amor, você separou comida para mim? Ela falou assim, como assim? Eu não comi, eu estou te esperando. Ela esperou eu para comer. Ela esperou eu para comer. Às vezes, quando ela come, a gente tem esse ritual, ou almoço, ou um jantar, ou algum momento nosso juntos. Às vezes, quando está longe, eu estou longe, ela está longe, parece até que tem alguma coisa assim, você está, nossa, estou errado. Não, só estou almoçando. Não, é que ela não está aqui, você tem o costume de estar ali, conversar, olhar nos olhos. E ali, eu gosto muito de fazer uma gracinha, brincar com ela ali, com elas ali naquele momento. Então, assim, isso é importante, mas não foi assim. E por isso que eu digo para você, como homem, ocupe o seu lugar, ajude Deus a ajudar você. Porque não adianta você ignorar que você precisa mudar. Porque quando você aponta para sua esposa, você vai ver que ela precisa mudar em muitas coisas, não é? É ou não é? Cadê as mulheres? É ou não é? Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Mas nós somos uma obra em eterna construção. A bispa já falou isso aqui no altar. Você olha e você vê mudança, você vê que precisa mudar muitas coisas ali. Mas em você? Eu comecei a estabelecer alguns pilares na minha vida, na minha vida pessoal. Então eu comecei a tirar o peso daquilo que não deveria ter mais peso, coisas desnecessárias, e eu comecei a olhar para mim. Espera um pouquinho, por que que eu estou dando essa resposta? Por que que eu estou tendo esse comportamento mediante essa situação? Tá, não, mas aquela pessoa está errada, tudo bem, se ela estiver errada, todo mundo vai errar uma vez, e aí, qual vai ser a tua reação? Sempre vai ser essa? Espera um pouquinho, pensa. Errou? Tá. Calmou, todo mundo certo, e é como a gente faz hoje. Nós antes, nós brigávamos, discutíamos, e nem olhávamos no olho um do outro muitas vezes. Hoje a gente não briga mais. Se falar que a gente não tem uma situação ou outra, tem ali, mas não chega a ser uma discussão, nada, porque ela vai discordar de mim de algumas coisas. Eu vou discordar dela de algumas coisas, isso é natural. Só que discussão, briga, não há. Porque a gente aprendeu. Qual que é o seu lugar, Diego? Eu falo isso para mim. Qual que é o seu lugar? Você tem que ficar assim? Você tem que ficar nervoso, irritado, sair batendo pé, ou batendo porta, ou fazendo qualquer coisa? Não, não é o seu papel. Você não é assim. Você não precisa disso. E quando você se coloca no teu lugar, é aquele ditadinho que todo mundo já ouviu. Quando um não quer, você sabe disso? Sabia? Eu achei que isso era novo. Tem gente rindo, está se entregando. Alguém aqui já brigou com a esposa? Discutiu alguma vez? Não, bispo, só a igreja da esquina, né? Eu sei. Fique em paz. Considere olhar para você. Considere entender um ao outro. Eu ainda fiz um casamento hoje pela manhã, ainda falava isso. Respeito, renúncia e admiração. É indispensável na sua família, no seu casamento. E você precisa. Homem, honre a sua mulher. Respeite a sua mulher, valorize a sua esposa. Você que tem filhos, seus filhos vão casar, viu? Seus filhos vão se casar. Você vai ficar sozinho com ela. Você quer ficar como com ela? Bem?
ou mal. Quando os seus filhos trouxerem os seus netos para sua casa, o que a sua esposa vai falar de você? Ih, teu pai... só Deus para me ajudar. Nós, direto, faz tempo que eu não vejo Instagram, mas direto, quando tínhamos uma oportunidade ou outra, nem deu tempo esses dias, para falar a verdade. Às vezes vê um vídeo de um casal lá, 50, 60 anos, ela manda para mim, eu mando para ela. Inclusive, acho que tem no meu Instagram um vídeo antigo, né, que eu postei, de 2 casal de idosos. Não sei se você já deve ter visto esse vídeo, foi um vídeo viral na época, está no meu Instagram, inclusive. Que eles pegaram uma tábua de passar, à noite, vamos encenar? Vem cá. Sangue de Jesus. Fica na frente, a tábua de passar, e eles na sarjeta, como se estivesse surfando. Você viu esse vídeo? Você viu esse vídeo? Eu vi. Nós, todas as vezes que nós vemos vídeos assim, nós valorizamos e respeitamos, porque nós entendemos a importância da família. E você, homem, não negligencie o seu papel. Assuma a sua responsabilidade. Você pode ter errado, você pode ter cometido erros, mas você não é um erro. Você não é um erro. Você está olhando aqui para um improvável. Eu não fui criado pelo meu pai, eu não tive educação de um pai, nada eu tive. Não tive. Eu aprendi tudo o que eu tenho aprendido, o que eu aprendi tudo aqui com a bispa, com os líderes que sentaram, que me ensinaram, que me mostraram, que em detalhes aquilo que eu precisava fazer. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um deles, pela vida da bispa que investiu tanto tempo em mim e me mostrando qual era o meu papel. Só que esse investimento que a bispa fez para mim, ele não é privado não, ele é público, porque ela faz cultos e fala tudo isso em reuniões, está aberto para todo mundo, ensinando e me mostrando qual que era o meu papel como homem. Você tem que defender a sua casa, você tem que brigar pela tua família, você tem que guerrear pela tua família, e guerrear pela sua família é você se colocar na brecha em oração, é você buscar Deus, porque é muito fácil você apontar que a tua esposa grita, ou faz isso, ou faz aquilo, como nós temos ouvido, tá, e o que ela tem falado de você? Muda você primeiro. Não, mas é porque, não, muda você primeiro, se posiciona, dê condições a Deus para Ele restaurar a sua casa, a sua família, para você conseguir colocar a sua casa em ordem. Não adianta um só fazer a limpeza. Você tem que unir todos. Nós estamos vivendo o propósito de fé de 52 dias. Neemias foi aquele que colocou a casa em ordem. Só que ele não iria conseguir colocar aquela casa em ordem sozinho. Ele começou se posicionando e foi unificando pessoas, unindo pessoas, ao ponto de ter todos aqueles trabalhando com um único propósito. E assim o que acontece? Aquilo que já estava destruído há mais de 120 anos, em 52 dias foi restaurado. E assim vai acontecer na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu deixo você ficar aqui, tá? Um pouquinho. Tá bom, ela falou que eu posso ficar, eu vou ficar. Para encerrar, nós vamos orar pelas famílias. Coloque ordem nos seus filhos. Efésios 6, 2 e 3. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a
Quando é preciso, mostra que não tem amor por ele. Um pai que ama o seu filho, desde cedo o disciplina. Trabalhe para que os seus filhos sejam benditos. Coloque ordem na sua saúde, Efésios 5:29. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas cuida dele com todo amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, a igreja. Não adianta você vir de sexta, tá? Batalhão da cura. Deus não me cura, não me cura. Come açúcar todo dia, tá com dor no joelho, tá inchado, tá inchada, não bebe água, tá a ponto de explodir, de ter um infarto, de dar algo, tá comendo errado, não tá cuidando do corpo e acha que é capeta. Não. É a má alimentação, é negligência, é imprudência. Tá de manhã, tá comendo doce, tá à tarde comendo doce, tá de noite, tá comendo doce, tá na madrugada, tá caçando doce. Então, olha, não adianta. Se você está trabalhando para destruir essa morada, não adianta você vir pedir cura para o batalhão da cura. E coloque ordem nas suas finanças. Seja um dizimista, um ofertante fiel, gaste o necessário para E nós temos aprendido aqui, qual que é o pilar? Quem lembra? Você doa um pouco, gasta um pouco, e guarda um pouco. Então, o jejum, aprenderam com o jejum. E olha isso aqui, Provérbios 12:27. O preguiçoso nem se dá o trabalho de cozinhar o animal que caçou, mas o homem trabalhador dá valor aos seus bens. Organize seus dízimos, ofertas, faça votos ousados ao Senhor, para de ter preguiça para obedecer, para de rejeitar a palavra, porque Deus quer te abençoar. Vamos lembrar que até no céu tem ordem. Para tudo precisamos colocar ordem. Façam tudo com ordem e com decência, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. E agora você vai se esvaziar de você. Porque tudo que nós falamos aqui, coloque as mãos ao lado do seu coração, com os seus olhos fechados. Tudo que nós falamos aqui, olha só, se você não se esvaziar, você não vai dar mão para o seu cônjuge, para os seus filhos, agora nada. Você vai ter o seu momento com Deus e você vai se esvaziar dos padrões do passado, se esvaziar do orgulho, que é a raiz de todo pecado. Tudo, você volta, é o que? Orgulho. Por que não cede? Por causa do orgulho. Por que não cala? Por causa do orgulho. Por que não perdoa? É o orgulho, porque o eu sempre sai na frente. Tudo que nós falamos aqui, você só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. E Ele controlando a sua vida. A palavra. Quem está com a palavra aí? A partir de hoje, você vai colocar ordem. Se você parou a leitura bíblica, você vai voltar, você vai colocar ordem no seu devocional, ordem na sua intimidade com Deus, ordem para resolver as coisas. Se tem uma situação difícil, complicada, pastora, estou vivendo uma situação, meu Deus, que está me faltando ar, você vai colocar a Bíblia lá, você vai para a mesa. Na mesa não se vai com o celular, olhem nos olhos, conversem, riem juntos, tenham o seu momento à mesa. Pastora, mas ele não vai para a mesa. Ai, pastora, ela não vai para a mesa. Olha, sempre tem que começar por um. Aí ele vai constrangendo o outro. Esses dias na escolinha eu fiz o Começando pela Mesa. Eu não vou expor os pais, mas com as meninas no Manaim, Começando pela Mesa, eu fui falar ali
fazendo toda a nossa aula na mesa, como funciona a mesa, que a mesa é um santuário, que os pães da presença sempre estão ali na mesa, está lá em Êxodo. Então quem são os pães da presença? É o Senhor Jesus. Não pode comer no sofá, na sala, na cozinha, no quintal, no quarto, tem que ir para a mesa, ter comunhão, intimidade. Aí uma falou assim: tia... Aí eu fui bem lá pertinho dela. Esses dias eu corrigi minha mãe que ela foi comer no sofá. Quem é depois me procura, tá? Que pastora pode dar cajadada. Tem um cajado ali atrás, a gente vai dar nessa mãezinha. Mas com muito amor. Muito amor. É igual o bastão da consciência que a bispa tem. É com muito amor. Então, com os seus olhos fechados, com as mãos ao lado do seu coração, comece agora a se esvaziar da religiosidade. Pare de ser um frequentador de igreja. Antes de te abençoar, Deus quer te salvar. Então se esvazia, sabe? E olha, uma coisa que eu peço. Fala tudo para Deus, fala a verdade. Nós temos pegado, às vezes, pessoas que vão soltando no soquinho. Você não é uma surpresa para Deus. Deus sabe qual é a sua intenção, qual é a sua motivação. Sabe, vai a Deus e fala: eu quero me esvaziar da inveja. Eu quero me esvaziar de ser essa mulher complicada. Esse homem que não se posiciona. Eu quero me esvaziar da negligência. Eu quero me esvaziar da preguiça. Senhor, eu sou muito preguiçosa, preguiçoso. Eu sou muito acusadora. Você sabe. Então você e Deus... Posso falar? É você e Deus. Não precisa falar alto. Eu quero... Não. Você e Deus. Primeiro faz um limpo aí, ó, na sua mente. Meu Deus, eu quero me esvaziar desses pensamentos. Pensamentos têm presença. Sentimentos têm presença. Eu quero me esvaziar de tudo que me afasta do Senhor. Eu quero ser um instrumento de poder nas suas mãos. Eu vou te dar esse momento agora. De todos os meus títulos e de só você e Deus. Tudo que me afasta de ti, Jesus, eu quero, Senhor, quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar. Não fica quieto, não. Abre a sua boca. Todos nós temos algo para nos esvaziar. Eu quero, Senhor, quero me esvaziar da prisão do passado. Isso, do passado, da infância. E de tudo que mata esse atraso da infância, do passado, que meu pai fez, a minha mãe. Chega, se esvazia disso. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna. De vida eterna. Não tem pra onde você correr, corre pros braços dele. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro. Tua presença me atrai. Então peça, me ajuda, Senhor. Me inunda de, meu Deus, fé, mansidão. Esvazio
o Senhor. Isso, se esvazia. Me leva em teus braços de amor. Nos braços dele. Você consegue. Pode estar doendo. Eu me esvazio, Mas ele te enche de força, de paz, de alegria. Ele vai te enchendo. Ele te justifica. Ele te honra. Ele te ama. Ele cuida de você. Eu mesma, Senhor, me leva em teus braços de amor. Eu mesma sei o Senhor. Me leva em teus braços de amor. Aonde eu irei, Senhor? Aonde eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro. Tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor. Transforma-me com teu amor. Atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me, Senhor. Isso, fala tudo pra ele. Me ajuda, Senhor. Move-me, Me cobre, me inunda, me fortaleça. Eu tenho uma missão. A minha família é a minha maior missão. É o meu maior propósito, servir nessa terra. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio. Agora você que está com o seu cônjuge, eu quero que você pegue nas mãos dele, fica de frente para ele. E eu quero que você agora diga para ele assim, fala, olha, vai ser diferente, conta comigo. Um fala, o outro só ouve. Pastor, eu estou sem ninguém. Você tem irmãos na fé aqui, ó. Se una com esses irmãos na fé. Você tem uma irmã na fé aqui. Isso. Olha para ela e declara tudo que você quer para a sua vida. Olha para ela e fala, olha, você vai prosperar, você vai ser abençoada, você vai ser assim, assim, assim. E você agora, fala para ele, olha, fala para ela, vai ser agora como Deus quer, acabou. Vai ser como Deus quer, o nosso pilar, o nosso alicerce, vai ser a palavra. Nós vamos estar na torre de vigia, nós vamos estar em alerta, a nossa maior missão é servir. Se for preciso, eu vou mais servir do que ser servida, porque não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com o Senhor. Me perdoa a minha infantilidade, perdoa a minha negligência, perdoa a minha frieza. Conta comigo, conta comigo, conta comigo em nome de Jesus. E você que está sozinha, abençoe essa pessoa. Isso, declara. Não para não, declara. Eu abençoo sua vida, eu abençoo sua família, eu abençoo o seu financeiro, eu abençoo, eu te abençoo. Tudo vai dar certo para você. E as famílias se fortaleçam. Se fortaleçam. Mulheres, sejam auxiliadoras. Eu não quero. Não tem a ver com você. É tudo sobre o Senhor. Senhor Jesus. Não, nunca foi sobre nós. Declare. Nem sobre o que podemos fazer. Homens, falem. Ocupem os seus lugares. Abençoe a sua casa, a sua família. Esse é o momento de rompimento.
É um grande divisor de águas o que está acontecendo aqui nesta tarde. É um novo ciclo, é um novo tempo na sua casa, no seu casamento, na sua família. Possua isso e diga um para o outro, diga para ela o quanto você vai fazer para essa família funcionar. Não é algo que você espera dela, você diz: eu vou fazer funcionar, conte comigo, eu vou ocupar o meu lugar de líder, de provedor, de sacerdote nessa casa. Eu ocupo essa responsabilidade, essa posição é minha. A nossa casa, a nossa família não vai ficar mais abandonada. Eu não vou abrir mão da nossa casa, da nossa família. Ó Deus Santo, ó Deus Santo e poderoso, meu Deus, que restaura, Senhor, restaura famílias, restaura lares, meu Deus, restaura, Senhor. Peça perdão. Se você entende que você excedeu em algum momento, você foi insensível, imaturo, peça perdão, diga: me perdoa, eu não vou ser mais assim. Eu assumo esse papel, esse líder. E eu quero que você seja direto, assim como eu me disse muitas vezes: eu não sei, mas Deus vai me ajudar. Eu não sei, mas Deus vai me ajudar. Ele vai te ajudar. Ó Deus Santo, eu peço, Senhor, cubra cada lar. Meu Deus, cubra cada família. Senhor, meu Deus, o que eu vejo aqui nesta tarde, meu Deus, essas famílias, meu Deus, reconciliando, se entendendo, se posicionando, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe, meu Deus, que não era para nós estarmos aqui. Meu Deus, nós somos improváveis, mas eu sei, meu Deus, que o Senhor está fazendo aqui. Eu sei o que o Senhor está fazendo aqui, em cada casa, em cada família, na vida de cada pessoa que está aqui. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, meu Deus, que esta obra seja completa, plena. Meu Deus, que este homem ocupe este lugar, que esta mulher ocupe este lugar, que esta família, meu Deus, esteja unida, meu Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Independente, Senhor, das frustrações, das decepções e de tudo que talvez tenha acontecido para frustrar, para azedar. Meu Deus, eu declaro em nome de Jesus, meu Pai, esse trabalho do Forte e Corajosa, este culto, esta palavra, este mover, meu Deus, fique marcado como uma mudança de espírito, de caráter, em cada lar, em cada família. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, meu Deus, que os filhos, meu Deus, sejam supridos, sustentados, meu Deus, por pais fortes, comprometidos em agradar o Senhor. Que o compromisso seja em agradar o Senhor, em cumprir com a palavra,
em seguir com aquilo que está escrito, não com aquilo que você sente, aquilo que você pensa, ou aquilo que você talvez tenha aprendido com os seus pais, com os seus tutores. Não, mas o que a Bíblia diz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você, marido, você homem que está aqui, eu quero que você coloque as mãos aí na sua família ou na cabeça dela, e eu quero que você abençoe ela. Você como homem, coloque as mãos, abençoe a sua esposa, abençoe a vida dela, declara a unção, o poder de Deus sobre a vida dela. Ela é uma mulher sábia, declara, diga: você é a mulher de Provérbios 31, você é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, o nosso lar, é uma bênção. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua vida, você é uma bênção na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, porque dele, meio dele, só para Ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. E quem sou eu? Quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Porque dele, por meio dele, Você que está sozinha, não fique triste. O Espírito Santo, o eu sou, é tudo que você precisa. Pastor, mas eu sou solteira. Cadê o ato profético? Está segurando aí no seu dedo anelar, está declarando o seu casamento, está preparando, está orando para Deus preparar alguém para você. Não fica triste não. Ou se essa pessoa não quis vir, não pôde vir, o Espírito Santo está do seu lado. Isso, traga as crianças aqui para mim no altar, aqui, ó, aqui na frente. Bispo Danilo, unge para mim, por favor. E agora nós vamos estender as mãos para nossas crianças. Eu sei que não vai dar para os filhos ir com os pais. Aqui no altar, pode trazer aqui na frente, ó, que acho que não vai caber tudo, né? Isso. Isso. Nós vamos abençoar essa geração, que é a que está sendo mais atacada nesses últimos tempos. Nós vamos declarar sobre eles. Você tem filhos e tudo que você deseja para os seus filhos, voltam em dobro para a sua geração. É a lei da semeadura e da colheita. Então nós vamos abençoar as nossas crianças. Nós vamos agora pedir para que o Senhor os tome de uma forma poderosa.
Em nome de Jesus, está todos aqui? Todos? Então vamos orar. Senhor meu Deus, nós queremos consagrar, meu Deus, os nossos filhos que estão aqui, essas crianças, e declarar no mundo espiritual que essa é a geração que vai mudar o mundo. Nós abençoamos as meninas e os meninos, vão ser homens de Deus, homens de verdade, homens de uma só mulher, homens puros, homens santos, homens tementes ao Senhor, homens que vão mudar o mundo. Nós declaramos as nossas meninas poderosas nessa terra, mulheres de um homem só, santas, abençoadas, uma mente santa, um corpo santo. Nós declaramos que vão ser a mulher de Provérbios 31, a mulher sábia, a mulher que edifica, a mulher que constrói, aonde elas colocarem as mãos, vai prosperar. Eu declaro, vão ser os melhores, as melhores na sala de aula, só vão trazer alegria para os seus pais. Nós quebramos todo levante no mundo espiritual contra as nossas crianças, todo laço de promiscuidade, todo laço de impureza, toda artimanha do mal, tudo que foi planejado contra essas crianças, maldições, desde quando elas estavam no ventre da mãe, ainda era um embrião, maldição de personalidade, maldições de mentira, maldições de traição, maldições de manipulação, maldições de pornografia, maldições de lascívia, maldições de divórcio, maldições de doença. Nós quebramos, cancelamos, destruímos e abençoamos essa geração que vai mudar o mundo. E a partir de agora, você tem uma missão. Você que é pai, você que é mãe, para de ser egoísta. Você vai ungir todos os dias os seus filhos. Você vai cercar os seus filhos. Seus filhos têm que estar com você. Eu lembro quando a minha mãe diz isso, eu me orgulho, porque ela tirava carta naquela época. Ela ia tirar carta comigo atrás, no banco de trás, ali no Moisésinho, porque filho tem que ficar do lado de pai e mãe. Para de deixar o seu filho jogado, como muitas vezes eu deixei as minhas filhas jogadas. Deus vai pesar. Cuide dessas crianças. É a herança do Senhor para você. É a herança do Senhor para você. Deus te deu uma herança. Ah, mas é difícil. Ah, mas ele não para, ele tem saúde. Ele não vai ficar parado mesmo, ele tem saúde. Você quer ver ele internado? Quer ver ele lá entubado? Porque lá ele não vai correr. Quer ver convulsionando? Então, em nome de Jesus, para de ficar se envolvendo com coisas pequenas. Vai plantar, vai plantar. Nós estamos numa corrida para passar o bastão. Se eu perguntar para eles aqui agora, como é o seu pai? Como é sua mãe? Você estaria em paz? Ou como muitas vezes nós pegamos lá a pergunta, não, mas é que eu estou fazendo isso aqui, porque eu vi o papai e a mamãe fazendo quando estava vindo para a igreja. Então, são câmeras com perninhas. Estejam atentos, vigilantes e orando por essa geração. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje,
intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.